Oi, gente! Hoje nós vamos trazer dois Malbecs de Mendonça, uma das principais regiões vinícolas da Argentina. E a história do vinho na Argentina ela começa ali no século XIX, é quando os imigrantes europeus eles migraram para lá e trouxeram consigo as suas tradições. Vamos lá, Sabrina, vamos começar a degustar esse vinho e contar Vamos mais sobre lá. essa história. Então, a Malbec é uma das uvas queridinhas aqui dos brasileiros, né? Na verdade, eu acho que muita gente associa vinho à uva Malbec, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a uva Malbec e a gente trouxe também uma harmonizaçãozinha da Malbec com uma tabuinha de queijos que a gente tem aqui. A Malbec, por ser uma uva mais frutada, um pouco mais estruturada, né? Taninos firmes. A gente sempre pensa na Malbec com churrasco, né? Uma harmonização legal, mais descontraída para quem não quer investir tanto. A Malbec com hambúrguer fica muito legal, Nossa, fica, né? fica muito bom. Mas a Malbec também, por trazer consigo alguns aromas de cacau, né, chocolate, tabaco, a gente tem algumas outras possibilidades que muitas vezes as pessoas não pensam que ficam legais também, né? Então hoje a gente trouxe dois estilos de Malbecs diferentes, dois da região de Mendoza. Porém, um Malbec que passa por barrica de carvalho francês, que traz uma elegância para o vinho, e um Malbec que ele preza mais pela fruta, tá? Que é uma vertente que os vinhos hoje estão tomando, né, na contramão aí de tudo que a gente aprendeu sobre vinho, que a gente tem em mente sobre vinho, de que vinho legal é o vinho mais envelhecido, o vinho mais barricado. Os produtores hoje estão dando prioridade às características da fruta, né? Trazer ali elementos que remetem a gente à uva, de fato, Isso é né? muito bacana, né? Vamos já começando a abrir, Sol? Vamos sim. Então vamos começar É, do jeito certo, vamos. né? Pelo vinho mais leve. A gente começa pelo mais levezinho. Até porque se a gente começar pelo vinho mais encorpado, né, a gente não termina esse episódio. Não, se deixar, a gente emenda. É. Então a gente começa aqui pelo vinho mais leve. Só abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, Sabrina, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Mendoza, né, em 2019, inclusive com umas amigas que eu viajo todos os anos. Nossa, que maravilhoso isso, né? Não, maravilhoso mesmo, porque assim, as vinícolas, né, elas são mega preparadas para receber os turistas, é tanto que é uma das regiões hoje mais visitadas do mundo. Sim. E assim, eu fiquei encantada até com a trapiche. Que eu lembro que uma das nossas amigas, né, reservou um jantar harmonizado lá. E, nossa, os vinhos que chegam da trapiche aqui, com todo respeito, mas não são muito bons, né? A E eu, gente acaba bebendo rótulos, né? O cuidado que isso, a gente tem que ter no mundo do vinho é não ficar tomando só rótulos, né? isso A é gente se dá a verdade. oportunidade de conhecer outras coisas que as vinícolas fazem muito bem. E assim, lá surpreendeu bastante, até pelos vinhos premiados que eles têm e que eu realmente não conhecia. E a experiência gastronômica, que eu vou falar que foi uma das melhores, assim, que eu tive na vida, sabe? Bem Uhum. interessante. Mas vamos aqui, vamos. Vamos degustar. E a gente procurou trazer nessa tabuinha de queijos vinhos que harmonizassem bem com esse Malbec, né? O Malbec é um vinho que tem um pouquinho mais de estrutura, né? Então, queijos curados, um parmesão, um queijo também que tenha um pouco mais de estrutura, que não seja de massa tão mole, um queijo mais curado, vai ficar legal, né? A Malbec, ela é uma uva que ela traz um pouco não é um açúcar residual, mas ela é uma uva um pouco mais macia, frutada, um pouco mais doce, digamos assim. E aí, quando a gente contrapõe com um queijo mais salgado, essa harmonização fica bem interessante. Olha como ele, de fato, é um vinho que prima pela fruta, né? A gente não Bem sentiu frutado. nada da madeira Não aqui. sente nada da madeira.
A gente uma ameixa ali bem A madura. Malbec, uma característica dessa uva, uma das principais é as frutas negras, né? Então, ameixa, cerejas negras, amoras, né? Tanto que a gente tem na coloração da Malbec essa coisa mais negra mesmo, ela é uma uva bem tinta, bem escura, né? Então, a ameixa, ela está sempre presente no aroma da Malbec. Vamos ver como é que vai ficar um parmesão e um malbeczinho. Eu particularmente, tá? Isso é muito peculiar. Eu acho que eu já gosto do parmesão com o Malbec mais encorpado, mais Uhum. amadeirado, do que ele mais frutado. A gente tem que cuidar só com o equilíbrio na hora que a gente estiver fazendo a harmonização, né? Porque se uma coisa se sobressai muito a outra, aí a gente não tem uma harmonização tão perfeita, né? Um casamento tão legal assim. Aí Mas eu vou experimentar, eu vou deixar esse queijinho aqui, e eu vou experimentar com um Gouda, só um para... Golda, vamos no Golda. Mas o legal é isso, né? A tentativa e o erro, as experiências, você indo é, num caminho de que você vai provando, vai vendo o que funciona, o que, que não funciona e vai achando o seu gosto pessoal, né? Vinho bom é aquele que a gente gosta, tá, gente? Existem vinhos que são unânimes, né? Que todo mundo vai falar bem, mas não adianta eu dizer que né, minha uva preferida é a Primitivo, se você toma Primitivo e ela te incomoda. Com certeza. Então, o legal é a gente ir testando, tá? E a gente ser feliz, né? Gosto é uma coisa muito particular. Exatamente. Por exemplo, com o Gouda, para mim, ela harmonizou perfeitamente. Uhum. Né? Nada brigou com nada, O ficou bem Gouda também equilibrado. tem um pouco de adocicado, né? Os queijos, eu não entendo muito de queijo, tá, gente? É uma coisa que eu até gostaria de entender. Quem sabe a gente traz em algum episódio uma Alguém, né, pessoa que especialista saiba falar nisso, muito bem, verdade, né, seria bom. sobre isso. E aqui em Curitiba a gente tem alguns lugares muito legais de queijos, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que é a queijaria profana, que ela faz queijos, né? Inclusive, ela faz um Pois creme é, maravilhoso. A gente poderia marcar um episódio lá. porque o queijo também, eu acho que tem essa vivacidade do vinho, essa coisa de ter acidez, tem alguns elementos, picância, né? Que se a gente souber entender um pouquinho, talvez a gente consiga fazer harmonizações mais elegantes, mais gostosas, né? Fato. E aproveite mais esse momento. Só corrigindo, não é queijaria profana, é vaca profana. Aqui a gente tem vários lugares legais. Eu conheço o Chico Queijos, tem lugares que estão investindo, né? São coisas que ficavam um pouco distantes na nossa mentalidade. Você saber que existem tantos tipos de queijos diferentes, mas tem tanta coisa legal que a gente Sim, precisa conhecer. bastante. E esse é um dos intuitos que a gente tem aqui, trazer coisa legal para vocês. Perfeito, Sabrina. Então vamos concluir esse vinho aqui que está bem gostoso, Vamos, o leve. Golda com ele ficou legal, que o Golda tem um pouquinho de adocicado, que combina com o pouquinho do adocicado que a Malbec tem, então a gente fez um casamento aí por semelhança. A gente vai degustar agora o nosso segundo vinho Malbec, né, Eu já estou com a Sabrina? minha arma, minha ferramenta de trabalho na mão, Isso já aí. vamos abrir o segundo vinho. Uma coisa interessante, né, dessa região de Mendonça também, que eles são conhecidos por produzir vinhos de muita qualidade, né, com muito sabor, e produzir uma variedade bem boa aí de uvas, de vinhos, né? A gente tem aí a Syrah, a própria Chardonnay, também são bem produzidos por eles. É Merlot. importante dizer que a gente está falando hoje um pouquinho aqui da Malbec, né, que é a queridinha dos brasileiros, mas a Argentina produz tantos outros vinhos de uvas tão boas quanto, né, a Cabernet Franc, Sim, que é uma maravilhosa. uva deliciosa, maravilhosa, que com certeza a gente vai ter um episódio sobre ela, a gente vai falar sobre a Cabernet Franc.
E a Bonarda, né, que é uma das uvas também mais plantadas da Argentina e que a gente não tem muito acesso. É verdade. E que é maravilhosa também. Exatamente. Isso que é importante a gente abrir a nossa mente, né, e deixar outras coisas diferentes, a gente sair do lugar comum e experimentar coisas novas, né? Isso é uma pegada muito legal do mundo do vinho. Não se ater a um país, não se ater a uma uva, a um estilo de vinho, abrir a cabeça para conhecer coisa nova. Eu não sei exatamente quanto, mas eu acho que a gente deve ter aí, em média de uns 10.000 rótulos. Ou você sabe esses Bom, eu não números? faço Eu não faço ideia ideia, de mas quantos rótulos de vinho existem no mundo, Mas, assim, de sabe? qualquer forma, existem muitos, porque a gente fica tão preso, né? Eu não sei nem te dizer se, na verdade, existe um número de uvas catalogadas, Não sei também. né? Porque existem coisas feitas, né? Junções que se fazem, às vezes descobrem alguma coisa nova, então esse é um mundo que está sempre em mutação, É verdade. né? Então vamos agora provar o vinho um pouquinho mais estruturado, que já tem passagem por barrica de carvalho francês, né? Esse vinho é legal, eu estava dando uma olhadinha na ficha técnica dele. Ele já vem aqui praticamente mostrando, né, com o que a Malbec harmoniza, mas abrasado faz uma alusão a abraço, a churrasco, a amigos, a brasa, né? Então é um vinho que a proposta dele é essa junção dos amigos com um churrasco, um bom vinho, uma coisa descomplicada. Então, ele combina perfeitamente com esse momento. Exatamente. Com vinhos e talks. Saúde. Saúde. Sabrina, vamos então experimentar, por exemplo, a gente trouxe aqui um tomate. Eu vou experimentar esse tomate, eu vou me Vai se dar esse. eu vou me dar esse momento aqui de Tá bom. experiência, tá? Tomate tá bom, Tá docinho? suculento. Como é que fica a harmonização do tomate com o vinho? Me conte. Deixa eu tomar agora um pouco de vinho. Uhum. Eu vou permanecer no nosso parmesão, né? Que a gente tinha despertado essa curiosidade de ver como é que o parmesão ia se comportar com um vinho mais frutado e com um vinho um pouco mais estruturado. Já conto para vocês o que eu achei. Eu vou dizer que não, assim, eu não vou dizer que ele entra num equilíbrio perfeito, mas ele também não entra numa grande briga, tá? Uhum. Esse segundo vinho com o nosso parmesão, ele já ficou muito mais legal. Com certeza. Já foi um casamento mais certeiro, né? Existe isso? Tô brincando. Há controvérsias, Aí é um mas outro episódio. isso aí a gente deixa para uma próxima, mas ficou melhor, tá? Então, se vocês quiserem degustar queijos mais fortes, invistam num vinho mais estruturado, um vinho que tenha passagem por barrica, e eu acho que vocês vão ter uma experiência mais feliz. Sabrina, eu vou fazer uma confusão aqui agora, tá? Eu vou tentar um Gold agora com esse Vamos. daqui, só para ver. Eu sei que com o parmesão vai dar perfeito, Uhum. mas eu quero experimentar. Também vou na sua. Vou. Macaca de imitação. Misericórdia. O que você achou? Eu acho que no próximo episódio a gente tem que trazer um depósito para quando a gente não gostar, a gente poder colocar para fora. Gente do céu, não, brigou muito. Ficou um sal na boca, uma coisa estranha. Sobressaiu o salgado do queijo, né? E o parmesão eu achei que ficou mais harmônico. Não, com certeza, eu imagino que sim. Não experimentei, mas tenho certeza que sim. Nesse meio tempo, gente, a gente tem um pãozinho aqui também. Se vocês tiverem um pãozinho com azeite, isso vai ajudar vocês a limparem as papilas gustativas de vocês.
preparar para o próximo queijo ou para o próximo vinho, tá? Então é uma dica legal para quando você quiser fazer essa brincadeira de harmonização, ter sempre um pãozinho que limpa o paladar, prepara para um gole, prepara para mais uma mordidinha de um queijo, tá bom? Bom, gente, esse foi mais um episódio do Vinhos e Talks. A gente trouxe aí hoje para vocês uma harmonização com Malbecs, né? Falamos um pouco aí da uva. Esperamos que vocês tenham gostado e aguardem o próximo. É isso!